Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a profissão do cirurgião dentista. E temos convidados para falar sobre a profissão o Zilson Magalhães Malheiros, cirurgião dentista, mestre em odontologia social, fez especialização em marketing na saúde. É professor do curso de gestão empresarial e marketing na Fundação Faculdade de Odontologia da USP. É membro do Conselho de Gestão da Faculdade de Odontologia da USP e da Comissão de Jovens Cirurgiões Dentistas do CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. E a Denise Caluta Branches, que é graduada em odontologia com especialização, mestrado e doutorado e pós-doutorado na área. É coordenadora da odontologia do Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp, e membro da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, com uma piada a respeito da profissão. Bom, antes de mais nada, Silvio, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui, né, poder colaborar com o programa, levando informações pertinentes a todos interessados e alunos alunos de graduação da faculdade. E eu diria para você, não um caso, não uma piada, mas talvez eu vejo como uma necessidade para todo mundo que tem interesse hoje em seguir na profissão, seguir na área de odontologia, ser um cirurgião dentista, a necessidade de estabelecer, né, um plano de carreira, de metas. Infelizmente, muitas faculdades passam o conceito da carreira técnica propriamente dita, e eu chamo a atenção para esse lado da necessidade de plano de carreira, com metas, com prazos, enfim, isso é uma coisa que eu espero poder conversar um pouquinho mais com vocês hoje aqui. Eu poderia começar a minha fala também inicialmente agradecendo o convite e não contando a piada, mas talvez um caso de até uma resolutibilidade de um caso até simples, que é um paciente que chegou até o nosso ambulatório e teve com uma queixa de prótese, que era um portador de prótese removível total. Dentadura. Dentadura total, né? E a paciente chegou reclamando muito sobre a higiene, sobre que estava incomodando, e o dentista estava explicando para ela que tinha que higienizar. E os dois ficaram no embate por uns 20 minutos. E aí eu cheguei lá e falei assim, e ela não querendo tirar a prótese, não gosta de dormir com ela, eu falei, dona Maria, a senhora dorme de sapato? Ela falou assim, não, então você não pode dormir de prótese. E aí, a partir desse momento, ela fez uma reflexão e falou, não, eu não dormi de prótese por causa do marido e tudo, mas ela falou assim, faz sentido, né? E a partir daí o prognóstico foi bem mais favorável, ela eliminou todas as queixas que estavam sendo identificadas naquele momento, né? E aproveito também fico à disposição dessa oportunidade de poder responder às perguntas desses jovens tão ansiosos num momento tão importante na carreira deles, né? Quer dizer, a comunicação em todas as profissões, entre o profissional e o cliente, o paciente, é fundamental, né, para o bom exercício e o resultado do trabalho dele, não é? Sem dúvida. Sem dúvida é essencial. E a gente falava um pouquinho agora de planejamento, né? E você me perguntou sobre caso, né? Algum caso. Eu me lembrei de um profissional recém-formado que estava com dúvidas sobre como elaborar uma divulgação melhor, eficaz do consultório, né? E eu disse, bom, então faça o seguinte, você me manda o seu planejamento, o que você planejou, né, para o consultório, e a gente marca um dia para conversar, trocar ideias. Ele falou, mas te mandar, doutor Zilson, mas mandar o quê? O quê? Eu falei, bom, mas não está planejado? Você não me disse que tem ideias, que planejou uma ação? Ele, sim, mas, bom, você planejou onde? Na cabeça. Então, acho que esse é um outro grande obstáculo para o cirurgião dentista. Parar um pouquinho, sentar e colocar no papel
o que ele pensa, o que ele programa, o que ele está planejando, o que pretende, colocando meta, prazo, né? Odontologia, dentista, cirurgião dentista, é tudo a mesma coisa ou são coisas diversas na área? É uma nômina que é determinada pela lei que rege a nossa profissão como cirurgião dentista, que é o nome correto a ser dado à nossa profissão. Embora nós temos o curso de graduação com o nome de odontologia, né? O curso é odontologia, mas a profissão é cirurgião dentista, né? Na prática, popularmente, é o dentista, né? Mas o termo correto é cirurgião dentista. Lógico, todo mundo, ou quase todo mundo, conhece o dentista de consultório, quer seja no ambulatório público, mais difícil de encontrar, quer seja no privado. O que mais faz um cirurgião dentista, além do trabalho no consultório? O mercado para odontologia, na verdade, ele é bastante amplo, não se restringe apenas ao setor de atendimento clínico, né? No entanto, 2/3 aproximadamente dos dentistas que se formam acabam indo para o ambulatório, para a clínica, né? Mas nós temos outras áreas, outros campos de atuação também. Dentro do serviço público, o profissional, né, o cirurgião dentista, ele pode ser gestor de políticas públicas, ele pode ser auditor. Auditor do quê? Auditor odontológico, né? Aquele que verifica os procedimentos que foram executados pelo clínico lá na ponta da cadeia. Tanto para o plano de saúde quanto para o atendimento público, é isso? Sim, sim. Ele pode ser perito, né? Contribuindo na identificação de cadáveres, enfim, pode ser perito. Ele pode ser professor, ele pode ser pesquisador. Ele pode também trabalhar em empresas da área odontológica, então nós temos profissionais que trabalham na área comercial, temos gestores. Dentro da própria empresa, ele pode estabelecer um plano de carreira e ir evoluindo, crescendo dentro das empresas. Ele pode ser consultor científico na empresa e, paralelamente, exercer a profissão na clínica particular. Desenvolver materiais para a odontologia também, ou no Brasil isso não acontece? Também, mas no Brasil o foco das empresas não é tanto nessa área, nesse sentido do desenvolvimento de novos materiais. Normalmente vem de fora, né, as novidades, as inovações. Mas existem sim pesquisas sendo realizadas aqui no Brasil, né? Num hospital, que é a sua área, o que ele faz? Silvio, eu vejo a odontologia hospitalar como uma área da qual nós estamos otimizando. Ela sempre existiu, o dentista sempre esteve em algum momento presente no hospital. No entanto, desde que o Conselho viu essa necessidade de ter um dentista e está buscando regulamentar esta área de atuação, que hoje é uma área de atuação da qual tornou-se habilitação, e o Conselho Federal está acertando essa condição de fomentar, e vai caminhar um pouco mais para frente para uma especialização. Mas dentro do hospital, a multidisciplinaridade das profissões permite que o dentista interaja com o médico, com o enfermeiro, com o fonoaudiólogo. A minha experiência é uma experiência da qual eu sempre estive no hospital desde que me formei, né? Nunca tive consultório, então sempre atuei na academia, sou da academia, portanto, sempre tive essa experiência. Quer dizer, você alia o magistério com a pesquisa? Sobretudo a pesquisa, ela também, complementando a pergunta que você fez a ele, e nós temos linhas de pesquisa de desenvolvimento de materiais biológicos, materiais de implantes e materiais dentários que são provenientes de pesquisas realizadas na academia, né? E nesse momento é possível, sim, o cirurgião dentista poder desenvolver algum material biológico. Voltando à questão da atuação, eu vejo uma importância o dentista dentro do hospital, porque hoje nós temos a deshospitalização daquele paciente. Nós temos Mas qual é o paciente? Ele teve trauma? Impacto maior que eu poderia dizer é o paciente do transplante de medula óssea, o paciente que está na UTI. São pacientes que têm comorbidades e que têm características bucais importantes. Um exemplo que eu posso dar, que seria
uma mucosite oral, da qual o paciente tem uma estomatoxicidade muito grande por conta dos quimioterápicos, e essa estomaxicidade, ela é manifestada pela mucosite oral na boca. E o dentista... Isso é o quê? Mucosite? É como se fosse uma afta, Sei. muito dolorida. Tá. Uma afta pequena que dói, multiplica por 100 em toda a boca, em todo o trato digestório, enfim. E quem trata disso é o cirurgião dentista? É o cirurgião dentista. Uma vez que ele está atuando na equipe, junto com o oncologista, as enfermeiras, dentro do hospital, você tem condições de atuar com algumas terapias, sobretudo uma que veio nos ajudar bastante, que é a laser terapia de baixa intensidade. Temos também uma outra área que é muito importante, que é a UTI, na eliminação de focos infecciosos, onde nós temos uma diminuição da pneumonia nosocomial, que é causada, em algumas circunstâncias, pela má higienização do paciente que fica internado, que fica entubado. E não falamos ainda no cirurgião. Mas nós temos uma atuação muito importante, que é o cirurgião bucomaxilofacial, que atua dentro do centro cirúrgico, atua no pronto-socorro do hospital, fazendo todos os procedimentos dentro da sua especialidade. Eu quis destacar essas duas frentes que a gente não conhece, porque essas duas frentes, elas estão muito em destaque por ter essa deshospitalização do paciente. Isso de uma maneira em gestão hospitalar tem uma importância por o paciente tomar menos opioides, poder comer, né? Então isso tudo é muito relevante, né? Isso é interessante, desculpa, complementando um pouquinho, Denise, é interessante porque rompe aquele paradigma de que o dentista no hospital realiza apenas emergências cirurgias, né? Então o dentista no hospital hoje, ele realiza procedimentos de dentística, né, de restauração, identificação, diagnóstico de focos de infecção, como a Denise já falou. Isso é muito interessante, porque os acadêmicos, principalmente os primeiros anistas, não têm ideia do que o dentista pode realizar fazer dentro do ambiente hospitalar, da interação com a equipe multidisciplinar, da experiência que ele vai ganhar com isso. Temos aí uma questão. Em alguns países, odontologia é uma especialidade da medicina, né? Não é um curso separado. Daí vem a pergunta. Alguns alunos pensam assim, nossa, a medicina é muito difícil de entrar, né? É complicado, é o curso mais difícil de entrar, nesse país sabemos. Então, vou fazer odonto. É uma boa seguir esse caminho ou vocês acham que é perigoso? Eu posso responder? Eu sou fruto dessa sua pergunta, porque sempre quis também no início, uma família da área de saúde, também idealizava. Mas quando eu tive a oportunidade de ver como era a odontologia, pensando, eu já tive esse objetivo de atuar dentro da área hospitalar, eu já optei pela odontologia. Eu acredito assim que, acho que na Europa existiu muito, houve uma época que se tinha que fazer medicina para fazer odontologia. Eu não conheço as escolas que permanecem ainda com esse tipo de ingresso nas suas instituições. E vejo que a importância de você escolher a odontologia, ela, de fato, está relacionado com o que você realmente quer fazer, né? Eu acho que é difícil a medicina, muitos querem, como você fez a pergunta, mas eu vejo que muitos optam pela odontologia porque amam a profissão. E assim que você conhecer a área, como o Zilson já falou, sobre todas as frentes que nós podemos atuar, eu tenho certeza que ele será muito feliz, porque o profissional que se especializar, se aprimorar, escolher uma profissão, uma área de atuação, ou que seja, talvez algumas outras áreas, as quais a gente acaba desempenhando de toda forma, em toda maneira, é importante você ter essa escolha, né? Eu acho que sua pergunta ela é importante, mas você tem que ter amor pelo que você faz. Tem que conhecer, não é simplesmente transferir e dizer, então você é quase um médico. Não é isso, né? Não é isso. De forma alguma. E talvez essa confusão também se dá devido ao momento que surgiu a odontologia, né? Que acabou vindo surgiu da medicina, né?
E aí, algumas escolas europeias preconizam essa forma, né? Você faz a medicina e depois se especializa na odontologia. Em Portugal, enfim, alguns países da tivemos Europa. em Portugal um problema de competição entre os dentistas brasileiros que eram preferidos pela população ao dentista, porque diziam eles eram mais especializados, faziam um tratamento mais... Sim. Já a nossa escola segue o modelo americano, né? Claro. E uma coisa que eu acho que é importante destacar, Silvio, é que a nossa odontologia, a odontologia brasileira, sem dúvida nenhuma, está entre as melhores do mundo. É mesmo. A gente falou há pouco de algumas oportunidades, a gente tem na área da saúde turismo em saúde, né? Então, é muito comum e acontece bastante turistas estrangeiros que vêm a São Paulo a trabalho, por exemplo, ao Rio de Janeiro, a passeio, realizar, né, procurar por tratamentos odontológicos, porque sabe que a nossa odontologia aqui é uma odontologia de excelência, mas que ainda passa por um momento de necessidade de valorização da profissão por parte, eu diria, junto à sociedade, né? Claro. Então, o Conselho Regional tem trabalhado nesse sentido, pela valorização da profissão, né? Realizando várias ações, enfim, e isso a gente tem que levar para a sociedade. Eu acho que a gente pode colar isso uma questão que eu estava observando em termos de dados. Há 20 anos atrás, quer dizer, em 1995, a odontologia era uma das carreiras mais procuradas na USP. A USP é um bom exemplo, porque ela é a maior universidade do país, maior número de candidatos. E em 1995 ela estava em 6º lugar. 20 anos depois, ela está em 20º, não lembro se é 6º ou 8º, ou seja, ela teve uma queda muito grande, ela não está mais entre as mais procuradas. Não sei se vocês podem pensar sobre isso, contribuir, mas por que será que aconteceu isso? A imagem que os alunos, meus orientandos, têm, a odontologia tem um problema de mercado, as pessoas não conseguem trabalhar na área, é um curso muito difícil, muito caro e não compensa. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acredito que tem alguns indicadores, algumas variáveis que podem justificar isso. Primeiro, a questão da saturação, eu acredito que não seja só na odontologia, né? São inúmeras profissões que estão saturadas. Segundo, o fato da profissão estar saturada não significa que um profissional competente, né, empreendedor e com uma boa visão não vai ter sucesso. Da mesma maneira, uma profissão que não tem essa mesma saturação, né, não significará que esse profissional terá sucesso. Claro. Na USP, eu entrei na universidade em 99, se eu não me engano, naquele ano era a 10ª profissão mais procurada na universidade. Realmente, de lá para cá, isso vem decaindo. E aí interfere essas variáveis que eu já lhe falei, interfere também o número de faculdades, que nesse mesmo período cresceu muito, né? Claro. Faculdades particulares. O estado de São Paulo, hoje, já teve quase, na verdade, ele já teve quase 50 faculdades de odontologia. Hoje, se não estou enganado, nós temos 34 faculdades de odontologia no estado. Então, o mercado ele vem também se regulando. Eu acredito que nós já atingimos estamos chegando próximo ao ponto de equilíbrio, né? Eu também até colaboro de uma forma assim, eu penso que nós temos algumas profissões que estão na moda, né? E isso é flutuante, eu enxergo dessa forma. Eu vejo que a odontologia foi uma profissão cobiçada também, mas nós tivemos... liberal. Sim, né? E ele é uma profissão que eu a vejo com muito orgulho, eu acho que é uma excelente escolha. Mas nós temos outras profissões que vieram aí, estão chegando e estão crescendo, e eu acho que isso é normal isso acontecer. Nós costumamos aqui separar mercado e trabalho, e aí a saturação, quer dizer, o dentista e o jornalista disputam uma população que pode pagar, que é muito pequena. Uhum. Nesse sentido, ela está saturada, né? Uhum. Mas, olhando para a população brasileira, né, o campo de trabalho é vasto, ou seja, a população brasileira não tem acesso ainda, né, a um serviço como esses, não pode pagar e continua com uma prática antiga, né, do eu-dente convive, se não der para conviver, arranca. Quer dizer, como é que está o trabalho no setor público, né, de atendimento dessa grande maioria que não pode pagar um dentista? Uhum.
A contratação de profissionais, se a gente observar os últimos índices, os últimos números, vem crescendo muito na área da saúde pública. É mesmo? Né? Tanto que reformulações com salários compatíveis ou ainda não? Ainda é necessário. Essa questão acho que ainda é digna de melhoria, sim, de avanços. Mas se a gente observar o número de profissionais contratados na área do setor, no setor público, vem crescendo com os anos. Né? Em 2001, a gente tinha aproximadamente 3 mil profissionais contratados. No Brasil ou em São Paulo? No Brasil. No Brasil. Né? Pouco, a partir né? do programa de equipe de saúde bucal, né? que Sei. trabalha dentro do programa de saúde da família. E o número ideal seria, você tem uma ideia? O número ideal, não, mas eu poderia te dizer que hoje esse número já ultrapassa os 30 mil. Sei. Então, eu tenho inclusive alguns dados que eu vou passar para vocês para complementar o vídeo, mas historicamente vem crescendo sim. Uma coisa importante para pontuar, que a gente está falando da dificuldade de mercado, saturação, é que ainda assim o Brasil é o segundo mercado de implante no mundo. Então, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então, a odontologia ainda representa um mercado promissor? Sim. Né? Agora, é necessário saber trabalhar, é necessário, se quiser empreender num consultório, saber elaborar um plano de negócios. Né? E aí, algumas faculdades já vêm adaptando dentro do seu currículo, inserindo uma disciplina chamada Gestão e Planejamento de Consultório, onde dentro dessa disciplina, além de chamar aspectos para a área administrativa, porque o dentista de consultório, ele é um empresário e tem que se enxergar como tal e se Interessante. Né? E reagir, não sei como eu posso dizer, mas ele tem que enxergar o consultório como um negócio e estabelecer estratégias de comunicação, de relacionamento, de fidelização, enfim, gerir uma equipe. Né? E ainda nas faculdades, são poucas as que têm essa disciplina. Além de chamar o aspecto para planejamento de consultório, também chama a atenção para um plano de carreira. Ou seja, durante a faculdade, ele tem que entender quais são as suas características, quais são as suas habilidades pessoais, empresariais, o que ele precisa desenvolver e buscar por esse tipo de aprimoramento. Não só o conhecimento técnico que a faculdade vai dar para ele. Interessante isso, porque pouquíssimos cursos fazem isso, quer dizer, como a pessoa se insere no mercado, como é que ela trabalha, como é que é o começo, como é que é o meio, como é que é o topo, quando né? Eu acho que é interessante um curso se preocupar com isso, que é um curso técnico, porque antes bastava o cara abrir né? um consultório, escrever consultório dentista e as pessoas já tinha fila, né? Mas temos um outro dado que eu acho que preocupa, eu estava dando uma analisada. O curso de medicina nas faculdades privadas reduziu muito o tempo de formação, não sei se vocês observam isso, né? Quer dizer, não nas públicas, as públicas continuam, elas têm, mas é como se disse assim, estão fazendo o mínimo. Será que as escolas estão formando um profissional capaz de trabalhar nesse mercado? Olha, Silvio, é difícil pontuar exatamente isso, porque eu não conheço o currículo dessas faculdades que você mencionou. Realmente, o conselho, ele cria uma carga horária mínima, que do ponto de vista do conselho é o mínimo necessário para que nós tenhamos um profissional capacitado no mercado. No entanto, eu acredito que uma carga horária como a que eu tive a oportunidade de ter na Universidade de São Paulo, uma carga horária maior, aproximadamente 6.000 e poucas horas, né? Entre estágios, clínica integrada, enfim, seja mais interessante e você com experiência e com acompanhamento de professores orientando os casos, você sai, né, naturalmente para o mercado melhor preparado. Um cirurgião dentista, pelo que vocês falaram, se especializa, ele só faz uma coisa, o que mais ele pode fazer além do que a gente conhece? Implantodontia, tratamento de canal, cáries, que mais? Que outras especialidades existem? Nós temos 19 especialidades, né, reconhecidas. Nós temos a especialidade de pacientes com necessidades especiais, a ortodontia, a odontopediatria, a endodontia, periodontia, a cirurgia bucomaxilofacial, a dor temporomandibular. Que é trigêmeo, essas coisas? A DTM, a disfunção ATM, articulação temporomandibular. Estética.
que é a dentística, né? São essas 19 especialidades e nós tivemos no ano passado 3 novas especialidades aprovadas, né, na ANEEL, que foi o fórum de aprovação, que é a especialidade Odontologia do Esporte, né, que é uma grande inovação. Ela contribui ou aprimora a performance do atleta. Exatamente. E existem estudos, né, e por isso se tornou uma especialidade, que apontam, né, a importância da odontologia do esporte dentro das diversas modalidades esportivas, apontando que um aparelho, ou desde que a saúde bucal dele esteja em dia, o rendimento dele dentro de campo, dentro das quadras, enfim, aumentam consideravelmente. Nós tivemos a especialização de homeopatia aprovada, especialização de acupuntura também aprovado, a habilitação em odontologia hospitalar, né, foi também aprovada, a gente está em processo de regularização, enfim, são várias especialidades. O profissional que escolhe a odontologia, certamente ele tem um campo grande aí para escolher. E ele seguir. pode ser várias coisas? Pode. Ele pode juntar especialidades? Ele pode, porém, na divulgação, nós temos um código de ética que rege a nossa profissão, né? Então, na divulgação que ele vai fazer, ele pode divulgar até 2 especialidades. Mesmo que ele tenha uma terceira ou uma quarta, o código de ética diz que ele pode divulgar até 2. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.